Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à nossa audiência pública na Assembleia Legislativa pela Comissão de Segurança Pública da Casa, audiência pública que tratará sobre o sistema prisional do Estado de Pernambuco. Eu quero inicialmente já agradecer a presença de todos vocês aqui na Assembleia Legislativa, agradecer também a participação e a audiência de todos que nos acompanham através da TV Alep, ao vivo, não só na região metropolitana do Grande Recife, mas em várias cidades do interior, e agradecer também a todos que nos acompanham através das redes sociais oficiais da Assembleia Legislativa. Para compor a mesa, eu convido a senhora Márcia Silva, presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Pernambuco. Convido também para compor a mesa o senhor Leonardo Henrique Fernandes Bezerra, representante da Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco. Também convido para nos ladear aqui na mesa o senhor Fernando Falcão Ferraz Filho, promotor de justiça da 2ª Vara de Execuções Penais do Ministério Público de Pernambuco. Essa audiência pública, ela está sendo realizada a pedido do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Pernambuco, que recentemente nos procurou para que realizássemos essa audiência para tratar de alguns temas específicos sobre o sistema prisional. Mas esses temas são os temas chaves que nós iremos discutir, mas eu quero deixar aberto para que, se surgir novos temas, se surgir novas situações, a gente possa, durante o decorrer da audiência, a gente também apurar. Dizer que, ao final dessa audiência, a Comissão de Segurança Pública estará apresentando um documento de fechamento com todos os dados e informações dessa audiência, onde iremos remeter tanto para o Ministério Público quanto para o Poder Executivo e também, através do nosso mandato, aqui na Assembleia Legislativa, o que for necessário para apresentarmos de projeto de lei que seja prerrogativa do parlamentar, iremos apresentar para possíveis mudanças na nossa legislação. Mas os temas específicos a serem tratados déficit de policiais penais diante da superpopulação carcerária, condições de trabalho dos policiais penais, insegurança dentro das unidades prisionais e função executadas por detentos, chaveiros e gerência de cantinas, encaminhamentos legislativos a fim de solucionar deficiências existentes. Também nós queremos discutir aqui no seio da comissão a questão da população carcerária. Nós temos números, dados recentes, agora de 2025, que hoje nós temos em Pernambuco cerca de 30.619 detentos, quando o número de vagas do sistema prisional de Pernambuco é de 15.177. Nós temos hoje cerca de 2.030 policiais penais, quando deveríamos ter cerca de 4.000 policiais penais, temos aí um déficit de 1.970 policiais penais. De acordo com os dados da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, atualmente o sistema prisional de Pernambuco tem 30.619 presos e 15.177 vagas. Portanto, a população carcerária hoje é 2 vezes maior do que a quantidade de vagas oferecidas nas unidades prisionais. E,
de antemão, eu gostaria também de dar o meu posicionamento inicial, que penso que a grande problemática do sistema carcerário, tanto no que diz respeito ao efetivo dos policiais penais existentes para tomar conta desses presos, os problemas que há dentro dos presídios, de uma maneira geral, é justamente essa superlotação do sistema carcerário. Essa superlotação do sistema carcerário acarreta inúmeros problemas, inclusive também facilitando, né, que o crime organizado ele esteja dentro dos presídios. E é importante também que a gente discuta isso, sobretudo com os senhores e as senhoras que vivem, né, o sistema carcerário de Pernambuco diuturnamente, que estão dentro dos presídios. Por isso, essa audiência ela é extremamente importante, né, para ser uma voz, para ser uma ponte, para ser um canal de informação para o próprio Poder Executivo e para o nosso sistema de segurança como um todo, não só o sistema de segurança dos presídios, mas para a própria Secretaria de Defesa Social, porque a gente sabe o quanto hoje os presídios, o quanto hoje dentro dos presídios sai autorização para crimes, enfim, para fora dos presídios. Ou seja, então, essa questão do sistema carcerário, ela precisa ser vista, de fato, como algo macro dentro do Estado, porque não atinge apenas os policiais penais. Os policiais penais passam a ser, na minha visão, as grandes vítimas dessa insegurança dentro dos presídios. Mas essa deficiência do sistema carcerário acaba afetando toda a sociedade pernambucana, né, porque acaba que, através dessa deficiência, a população sofre com crimes que são cometidos aqui fora, que são autorizados de dentro dos presídios. Mas eu convido também, para compor a mesa, o senhor João Carvalho, representante da Federação Nacional da Polícia Penal. Nós iremos abrir também a oportunidade para inscrever algumas pessoas do plenário. Vamos, a nossa equipe está aqui, a Juliana, e quem quiser se inscrever para falar, vamos abrir aqui para 3 ou 4 pessoas, porque senão a gente à noite não termina a audiência. Eu sei que quando começam a falar, depois abre outro e a conversa vai puxando. E eu já participei de audiência pública da gente terminar de 4, 5 horas da tarde, mas vamos tentar se inscrever aí uns 3 a 4 pessoas, para que a gente dê a oportunidade também, já que estamos na audiência pública, do público também falar. Mas iremos então começar ouvindo a senhora Márcia Silva, presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Pernambuco. Essa, sem dúvida, deputado, é uma luta de todos e para todos. O senhor colocou muito bem quando isso afeta toda a sociedade. Está aqui um pouco dos que trabalham dentro das unidades e daqueles que foram aprovados no último curso de formação, mas é uma luta de todos e para todos. Interessa toda a sociedade. Quero agradecer ao presidente da comissão, o deputado Joel da Harpa, que sempre está nos atendendo, sempre está acompanhando as nossas demandas. Quero também agradecer a presença do promotor, Fernando Falcão, que também sempre está nos ouvindo, né? E, assim, todos que compõem a mesa hoje com a gente. Quero também, antes de entrar na minha fala principal de hoje, dizer da importância da criação da SEAP e da gestão de policiais penais na Secretaria. Mesmo com todas as dificuldades e divergências, ainda acreditamos que foi a melhor decisão da governadora, pois Pernambuco, sendo um dos primeiros estados a aprovar e a regulamentar a Polícia Penal de Pernambuco, né, a Polícia Penal, sendo um dos primeiros a fazer isso, estava atrasada na criação da SEAP, da nossa secretaria. Então, nossos parabéns à coragem da governadora nesta questão. Mas é muito comum se falar, se lutar e até
buscar por melhorias do sistema prisional, no que diz respeito ao cumprimento de pena, pela pena justa, ou até mesmo pelas condições humanitárias do preso. E isso é realmente muito importante para a ressocialização do preso. E, consequentemente, trará mais segurança para a sociedade. Mas hoje quero trazer uma discussão a mais para esse tema. Como estão as condições daquele que trabalha diretamente para manter a segurança dos estabelecimentos prisionais e, consequentemente, das condições necessárias para a ressocialização das pessoas privadas de liberdade? Como fica essa discussão? Quem se preocupa com essas pessoas que passam grande parte das suas vidas dentro do cárcere, sendo que o seu crime foi ter estudado muito para passar no concurso, depois ter treinado muito para passar nos testes físicos, e no final ainda passar quase 6 meses em uma academia de polícia para ficar anos guardando a possibilidade de serem nomeados. E quando então entram, são pessoas invisíveis à sociedade. Sim, é exatamente assim que nós nos sentimos, seres invisíveis. E hoje quero compartilhar um pouco da vida desses homens e mulheres, verdadeiros heróis, mas invisíveis da segurança pública, porém fundamentais para trazer segurança para a sociedade. Quando não há segurança e nem condições de trabalho nas unidades prisionais, não vai haver segurança nas ruas. Já pararam para pensar nisso? O deputado acabou de falar um pouquinho do que acontece, né? Hoje, somos um pouco mais de 2.000 policiais penais, divididos em plantões de 23 unidades prisionais, 44 cadeias públicas, fora os núcleos e os departamentos administrativos, para um pouco mais de 30.000 presos. Só com esses números já dá para ver que não existe condições de trabalho que tragam segurança para os policiais penais, os demais servidores, os presos e seus familiares e, consequentemente, para a sociedade pernambucana. Em algumas unidades, aqui não vamos informar quais são, para não comprometer ainda mais a segurança, mas temos reclamações de policiais penais nas suas unidades, que tem ficado um policial penal num pavilhão para cuidar de quase 100 presos. Teve uma unidade que no domingo agora, Dia das Mães, domingo, no Dia das Mães, estava com 4 policiais penais para fazer todas as atividades, como revista, o raio-x, a conferência de documentos, o manuseio do scanner corporal, sem falar que dentro da unidade fica sem a presença do policial, sendo essa uma rotina normal do plantão. Porém, apareceu uma custódia, um socorro de um preso, né? Apareceu essa custódia, sendo obrigado um policial penal a ir sozinho com o preso, e ficam 3 para terminar o processo de visita. E eu pergunto, se o preso foge, de quem é a culpa? Vou responder, o policial penal. Vai responder um PAD, um processo administrativo. Fui testemunha, aí aconteceu comigo, de uma situação de uma unidade onde haviam 1.000 presos e 5 policiais de plantão. Teve um socorro emergencial à noite, onde tiveram que sair 3 policiais, um motorista e 2 policiais por preso. Isso é o padrão, isso é o recomendado, como manda a regra de segurança. Conclusão, a unidade passou a noite com 2 policiais penais na permanência, depois de fazer sozinhos a totalidade de 1.000 presos. Eu pergunto, e se aparecesse mais um socorro? O que os 2 policiais poderiam fazer? E se o preso morrer por falta de efetivo para socorrê-lo? Quem vai responder? São situações desse tipo que estamos passando nas nossas unidades prisionais. Os policiais penais estão sendo constrangidos a trabalharem na ilegalidade por causa do pouco efetivo. Temos alguns casos de assédio funcional, assédio moral,
Porque se o policial não aceita, é transferido no outro plantão. O que não entendemos é a lógica do Estado em só nomear para inaugurar unidades novas. Mas as atuais unidades, como vão ficar? E os policiais que têm o direito à licença-prêmio ou até mesmo de se aposentar ou de ficar doente, como vão ficar? E quando um desses policiais ficar doente, quem vai substituir se está ficando um policial por pavilhão em algumas unidades? Vão ter que esperar um novo concurso? Já tem 642 aprovados no último curso de formação, que estão prontos para assumirem as suas funções. E temos mais de 200 aposentados, que pela Lei Complementar 478, de 30 de março de 2022, aprovado nessa Casa, já deveriam ter sido aberto o processo de convocação para eles trabalharem no administrativo. Ou seja, tem a solução nas mãos. Por que esperar? Quem vai pagar pelas consequências que essa espera pode trazer? Essa é a nossa indignação com a nossa secretaria. Por que não nomear para repor os que estão se aposentando? Seria o mínimo do mínimo a se fazer. E eu pergunto aos senhores, quem vai cuidar dos que cuidam da segurança de todos no pior sistema prisional do Brasil? Porque essa sobrecarga de trabalho e a insegurança no ambiente de trabalho vão trazer consequências irreversíveis, tanto na saúde física quanto na mental. Mas quem está se preocupando com isso? Alertar e denunciar, isso é o nosso papel, como representante da categoria. É o nosso dever e obrigação. Por isso estamos aqui. E agradecemos, mais uma vez, o espaço na Casa do Povo para nos ouvir e nos ajudar a levar adiante a nossa voz. A voz dos heróis invisíveis da segurança pública, o policial penal de Pernambuco. Obrigada. Queremos agradecer a fala da presidente dos sindicatos policiais penais e já ceder a oportunidade para o senhor João Carvalho, representante da Federação Nacional da Polícia Penal. Amigos policiais penais, ao deputado Joel da Harpa, ao promotor Fernando Falcão, a Márcia, presidente dos sindicatos policiais penais, a vocês todos e ao magnífico aqui, Jorge Neves, não é isso? Leonardo. Eu quero dizer claramente, quero dizer claramente que o sistema penitenciário hoje vive um problema crasso de uma falta de política de Estado. Política de governo passa, política de Estado fica. Qual a política de Estado tem que implantar? Primeiro, não podemos concordar com o Estado quando ele diz que só vai chamar efetivo para novas unidades. As atuais têm policiais penais com déficit gigantesco. As atuais, existe a política do chaveiro, único Estado da Federação com essa figura, que permite a extorsão, milícias dentro de unidades prisionais, corrupção de uma figura dentro da unidade prisional que macula indiretamente a imagem da Polícia Penal. O Estado de Pernambuco tem que acabar com essas arbitrariedades e ilegalidades. Ontem, um absurdo, numa nota da Secretaria, numa denúncia feita pelo sindicato, onde diz que é permissivo presos concessionados baseando numa portaria 758, que não tem nem a capacidade, na portaria de analisar, que é proibido nessa mesma portaria, a aglomeração de presos na permanência. Presos ali
permite a manipulação de ilegalidade, ali, de ter um resgate de grande repercussão, porque quantidade de presos que estavam ali, pode ter, sim, um risco ao policial penal que está trabalhando naquela fronteira e em outras unidades prisionais. O sistema penitenciário tem que ter uma política de implantação. Quando ele for inaugurar novas unidades, abrir um concurso para as atuais, é quem está aí no cadastro de reserva. Porque lá, eu não posso admitir que Arco Verde tem apenas 2 policiais penais. Quando em Igaraçu, eles dizem que tinha 5, mas na máquina só tinha 1. E na entrada só tinha 1, com 2 presos com a institucionalização com camisa verde administrativo. Isso é um absurdo. Importante ser criada a SEAP, mas a gestão está de forma equivocada nessa implantação. Histórico, mas está continuando. E outro ponto, quando se diz a política de segregação está sendo implantada, novas, com modelo padrão, muito bem. E as antigas? Vai ficar com a modelo antigo com chaveiro? Para permitir que chaveiros façam extorsões? Que chaveiro ocupe as posições de policiais penais nas unidades prisionais? Que é uma atividade de um policial penal na linha de fronteira de combate e controle das unidades prisionais. Não podemos admitir que, por exemplo, nas guaritas estejam desativadas e presos com controle da chave, permitindo que presos peguem droga por cima do muro. Isso é falta de efetivo. Porque isso leva, muitas vezes, fica aquela política na sociedade pernambucana de dizer, olha, entrou a droga. Como é que não vai entrar? Se eu tenho preso chaveiro que permite a liberação da pavilhão para pegar drogas, armas, quando as guaritas estão desativadas. Quando eu tenho pouco policial penal para fazer o combate, por ele fazer só a amostragem. Quando vai fazer uma fiscalização. Porque um policial ou 2 para fazer uma revista em 5.000 familiares, impossível, meu irmão. Cantinas entrando, que desde 2006 está proibido. Por que não implantar agora, como está lá, dizendo, quando o preso receber alvará, ou quando o preso tiver transferido, essa cantina deixa de existir ou passa para o Estado. Isso está na cara, mas não se implantam. Isso é a permissividade que está acontecendo no Estado de Pernambuco. Aí tem 634, 642 concursados formados, treinados, e o Estado só vai esperar para as novas unidades. E aquele cara que foi do PLL recentemente inaugurado, onde tem 11 postos de serviço, o cara sozinho para lá no posto de serviço abandonado. E o cara do PIT 2? Logo, logo, meus amigos, esse pessoal passa em outro concurso, sai. E esses postos de serviço, por essa política de só colocar nas novas, vai deixar desativar até nas unidades que estão modelo padrão hoje? Se desativar, vai voltar a figura do chaveiro, até nas novas, que foi inaugurado com o PLL, PIT 2 ou PIT 1. Porque essa política está equivocada. Novas unidades é concurso para adequar o pessoal. As que já estão, esses 634, é para as unidades existentes. Porque o cara está lá com carga de trabalho, o cara está lá com 1 ou 2 policiais penais. Então tem cara se aposentando. A gente tem 84, já deram entrada na aposentadoria, tem 200 que vão se aposentar. Aí diz, o Estado de Pernambuco já nomeou 600 e tantos. Aí eu pergunto, o Estado de Pernambuco também, em 2000, tinha 12 unidades. E eu tinha 1.075 presos e 8.000 presos. Hoje, eu tenho 30.869 e 25 unidades, 41 cadeia pública. O que foi que aconteceu? De 12 para 25, eu aumentei 3 unidades. Se eu tinha 8.000 e tinha 1.075, eu tinha que ter, no mínimo, 5.000 policiais penais. Por quê? Eu passei de 8 para 30. E o Estado fez isso?
Se eu tenho unidades inaugurando novas, aí ele diz, inaugura novas unidades, mas esse efetivo foi prático que estava com déficit. Então é uma política de falácia, uma política de enganação. Falta política de Estado e não ser implantada a política de governo. O Estado de Pernambuco, até para tirar pai, porque a gestão não diz à governadora que pode botar centro de monitoramento de presos, que muitos presos saem para cometer crime e vai faltando tornozeleira. Quando o custo de uma tornozeleira eletrônica é de R$ 269, o custo de um preso é R$ 1.356. Então, eu podia até o litoral norte, mas fortaleceria a Polícia Penal, porque o centro de monitoramento, esse pessoal da PAI ia para o centro de monitoramento fazer o preso que tivesse foragido. E a sociedade pernambucana também ia ganhar, porque o preso estaria sendo monitorado, que hoje na PAI, quando sai, não está sendo. A verdade é essa, companheiros. Feche os olhos. E a realidade está aí, e eu estou jogando para todos saberem. Essa movimentação de hoje foi nada mais que um descumprimento de um acordo político, onde o secretário da gestão botou data até o dia 30 de abril e não cumpriu. A gente é importante a SEAP, mas não importa se seja um policial penal, não importa se seja outro. O que tem que ter é visão para o policial penal que está lá na base. Que esteja os princípios de atender à segurança pública da sociedade pernambucana. Então, cada um sabe aqui que eu estou falando puramente a realidade. Sem cerimônia. Essa é a pura verdade do sistema penitenciário de Pernambuco. Falta policiais penais. Combater as cantinas. Que não teriam problema não, porque quando o preso tivesse alvará, essa cantina passava do Estado. Quando o preso fosse transferido, passava a ser do Estado. Qual o problema? Por que não faz isso? É a pergunta que eu deixo aqui. Está lá, no Boletim Interno 40, inclusive de 2006, e uma circular que foi emitida em 2010 para cumprir integralmente isso. Até uma decisão e recomendação do Tribunal de Contas do Estado. E, engraçado, em 2024, vai o Conselho Nacional de Política Criminal mandar botar isso que eu estou falando, do Ministério da Justiça. Então, quero deixar bem claro aqui, gente, que vocês devem, e o Estado tem que fazer a nomeação, que eu sei que a governadora não sabe muito disso que está acontecendo, porque às vezes não leva demanda. E essa é a pura realidade. Vocês são necessários, mas para as atuais unidades prisionais. E é necessário, principalmente, porque vocês foram treinados, têm capacidade e resolver um problema que irá amenizar, mas resolver só com a política de Estado, de depois abrir outro concurso e fazer com que essas 1.934 em vacância sejam devidamente cumpridas. Obrigado. Obrigado, João. Nós iremos assistir um vídeo que tem menos de 1 minuto. Eu gostaria também de registrar a presença da deputada delegada Gleide Anjos, que também faz parte da Comissão de Segurança Pública. Pergunte ao secretário sobre os chaveiros. Pernambuco é o único estado que tem essa figura no sistema prisional. O que seria essa função chaveiro? Preso que é o colaborador do pavilhão, que fica à frente da população daquele pavilhão, certo?
existência dos chamados chaveiros. Na falta de agentes carcerários, presos condenados por crimes graves como homicídio recebem a chave de celas e pavilhões para fazer o controle interno das penitenciárias. De acordo com o relato de um servidor e de um ex-presidiário, eles são escolhidos pela capacidade de impor respeito aos outros presos. Eles se organizam por meio de milícias, outros presos que acabam por exercer esse controle dos outros presos, espancando, exigindo o pagamento de cotas mensais, inclusive, para poder dormir. Então, eles vendem espaços para dormir, eles vendem drogas. De Pernambuco, tem, em média, um agente penitenciário para cada 31 presos. Ok, obrigado. Gente, essa questão dos chaveiros, Gleide, e das cantinas, eu particularmente conheço bem de perto, porque sou policial militar, vocês sabem, e numa época que não tinha policial penal suficiente para fazer a guarda interna, eu trabalhei 2 anos no antigo professor Aníbal Bruno, na guarda interna como policial militar. E já lá atrás, isso fazem quase 20 anos, o grande mal, o grande câncer do sistema carcerário sempre foi o chaveiro. Porque como é que essa conta pode bater preso tomando conta de preso? Se você tem um presídio que tem, como presídio de Igaraçu, dados que me passaram aqui, 500 detentos para um policial penal, o policial penal não vai dar conta de fazer o trabalho nunca de ressocialização desse preso. E aí entrega praticamente a chave do presídio ou toda a administração do presídio a um outro preso, e os crimes que acontecem dentro do presídio vêm autorizados pelos chaveiros. Então, essa questão dos chaveiros precisa ser, de uma vez por todas, resolvida. Se não for resolvido isso, vai continuar essa insegurança, vai continuar o crime organizado, como falei no início da minha fala, mandando dentro dos presídios, essa é a verdade, e usando esses chaveiros para fazer essa conexão com o crime aqui fora. Ou seja, então, a questão das cantinas também. Se você tem ali um monte de mercadoria entrando dentro dos presídios através dessas cantinas e não tem efetivo também para fazer a abordagem suficiente, né, desse material, não se sabe o que é que está entrando dentro desse material, né, que é produzido, que é para fazer a alimentação dessas cantinas. E, além disso, há uma diferença muito grande dentro dos presídios interna de poder aquisitivo. Quem tem dinheiro come cantina, quem não tem dinheiro não come cantina, e aí isso também causa dentro dos presídios, todos os senhores e senhoras sabem disso, essa diferença ou indiferença que causa, né, toda a confusão e tudo que a gente sabe que acontece dentro dos presídios. Eu gostaria também de anunciar que, particularmente, João, eu saio com o compromisso dessa audiência de, através do nosso mandato, apresentar uma modificação na Lei 15.755 de 2016, proibindo de forma definitiva a existência de chaveiros e de cantinas no estado de Pernambuco. Então, essa já será a primeira pauta da nossa audiência pública. A garantia que nós sairemos daqui, Gleide, e aí pedir a você e aos demais deputados dessa casa, que também são deputados que defendem a questão da segurança pública e tudo, porque eu falei, Gleide, você não tinha chegado ainda, que o problema carcerário, ele não afeta apenas o sistema carcerário em si, e não só os policiais penais, mas afeta toda a sociedade. E você, ainda mais como delegada, sabe disso, que muitos desses crimes que são cometidos aqui fora vêm autorizados lá de dentro. Então, essa problemática do sistema carcerário não é só uma questão da secretaria que toma conta do sistema carcerário, mas também da Secretaria de Defesa Social, que abrange toda essa questão da segurança pública no nosso Estado. Então, após esse vídeo, eu resolvi fazer esse anúncio após o vídeo, para garantir o nosso compromisso de estar apresentando essa emenda, essa lei, para acabar definitivamente com a figura dos chaveiros e também com a presença de cantinas
no nosso sistema carcerário. Mas se inscreveu apenas uma pessoa. Cadê o nome? Depois nós iremos ouvir Gleide. É o senhor Iranildo José Santos, policial penal. Na verdade, ele é aprovado no último concurso para a Polícia Penal. Bom dia a todos, aos que compõem a mesa. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje, lutando pela nosso sonho, né? Porque ter o sonho de ser policial não é dizer assim, eu vou ser policial, e se a gente estudamos, nos preparamos e estamos hoje aqui aptos para 634 para assumirmos. São 634 pais de famílias, filhos de famílias que abriram mão do seu tempo de lazer para estudar, para se preparar. E, infelizmente, estamos aqui há 2 anos, né, esperando pela nossa tão sonhada nomeação. Por que eu digo tão sonhada? Porque muitos aqui, falo por mim mesmo, eu era gari, com o sonho de ser policial, eu estudei, me esforcei, fiz vestibular, passei para professor de matemática e para fazer esse concurso da polícia. Fiz Polícia Civil, graças a Deus, fui aprovado na Polícia Penal, uma classe honrosa, que aqui nos representa Carvalho e Márcia, que são honrosos também. Nós temos o maior orgulho de termos eles ao nosso lado, dando esse apoio, né? E é isso, pessoal. Assim como também na PM tem grandes homens e mulheres, temos Joel da Harpa aqui, nos apoiando, nos representando, Gleide Ângelo, uma guerreira que sempre esteve ao nosso lado, e tantos outros deputados. Temos a Sargento Cirleia, uma sargento que honra a farda que ela usa, que isso deixa a gente motivado, deixa a gente feliz de sabermos que existem pessoas que zelam pela nossa família, por nós, enquanto nós dormimos. E é isso aí, pessoal. Nós pedimos à governadora a sensibilidade, que olhem para estes aprovados aqui, há 2 anos formados, que o Estado gastou, creio que cerca de R$12 mil com cada formando aqui. Com cada um, no caso, 1.500, dá mais de 12 milhões. E nós também gastamos com exame, todo exame tinha que ter RQE, Registro de Qualificação de Especialidade. Muitas vezes saímos chovendo para fazer esses exames aí. Muitos colegas nossos desistiram no meio do caminho por conta das dificuldades. Mas nós não, nós lutamos, conseguimos apoio com outros colegas nossos, o nosso querido amigo Amorim, que deu maior força, e conseguimos fazer todos os exames e aqui estamos aptos. Homens formados, professores, engenheiros, arquitetos, farmacêuticos. Temos uma gama de homens preparados para dar aula, para ensinar a vida, Eu sei que são pessoas privadas de liberdade, pessoal, mas são seres humanos que muitas vezes, por não ter oportunidades, por não ter alguém que desse o apoio, né, entrou na vida da criminalidade. E nós estamos aqui querendo fazer diferença no sistema prisional. Quando fala na categoria, o sindicato, todo sindicato, eu acredito que quando houvesse qualquer necessidade de ver questão de efetivo, de qualquer coisa que seja, sentasse com o sindicato e visse. Por quê? Porque o sindicato é quem sabe a dor da sua categoria, de cada homem, de cada mulher que está ali na linha de frente, sofrendo, né? E temos também advogados aqui, que eu vejo ali meu colega, que é advogado muito bom, viu? Parabéns. E é isso, pessoal. Estamos aqui formados e querendo contribuir com o nosso Estado, o Estado que nós amamos, o Estado que nós queremos o melhor. Agradeço a vocês por essa oportunidade de estarmos aqui hoje lutando por este sonho. Muito obrigado. Força e honra.
ouviremos então agora a deputada delegada Gleide Ângelo. Bom dia, amigos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero parabenizar o nosso amigo deputado presidente da comissão, o deputado Joel da Harpa. Também quero dizer para vocês que vocês estão muito bem representados no sindicato, com Márcia e Carvalho. A luta deles é incansável e eles são realmente bons no que fazem. Eles têm muito compromisso com a categoria. Parabéns, Márcia, parabéns, Carvalho. Cumprimento o promotor de justiça, doutor Fernando, da Vara de Execuções, e o representante do governo do Estado, Leonardo. Eu vou fazer algumas considerações, que eu cheguei a algumas conclusões. O diagnóstico a gente já tem. Carvalho, com muita propriedade, falou de números, de todos os números, que a gente já sabe, ele vem falando isso diariamente, ele e Márcia. Agora, eu acho que a gente precisa tentar entender os porquês. Porque se a gente não for atrás dos porquês, a gente vai continuar falando a mesma coisa. E eu vou dizer as conclusões que eu cheguei e que cada dia eu tenho mais certeza do que está acontecendo. Quando você assume o governo do Estado, você deveria saber que você tem que resolver os problemas que existem. Independente se o problema foi de governo, não interessa. O problema que existe, a responsabilidade é sua. A segurança pública é um sistema de segurança. Você não pode tratar de forma individual polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiro, polícia penal. É um sistema. Você não pode investir em uma, esquecendo das outras. É por isso que a gente está assim no estado de Pernambuco. O sistema penitenciário, a polícia penal, ela é totalmente desvalorizada nesse nosso estado. E quando você faz isso, você simplesmente faz com que os criminosos que estão ali dentro continuem cometendo crimes. Quantas operações da Polícia Civil eu já fiz e a gente lá continua fazendo, onde metade dos mandatos de prisões são cumpridos dentro de presídio. A gente vai lá para o preso assinar, ó, ele cometendo crime organizado. Então, se a gente sabe disso, Carvalho disse, eu acho que a governadora não sabe. Eu já acho o contrário, Carvalho. Eu acho não, eu tenho certeza que ela sabe, que ela é delegada de polícia. Agora, qual é a minha impressão? Agora eu vou dizer a minha conclusão. E cada um tira as suas conclusões. Quando eu li lá no sindicato de vocês, que o secretário disse que os policiais só vão entrar quando construir os novos presídios, que os novos policiais só vão ficar nos novos presídios, isso é muito esquisito. Isso é muito esquisito. Então, qual é a conclusão que eu tenho? É como se ela quisesse mostrar dois governos com duas realidades. É como quem diz assim, ó, o governo passado é isso. O meu não, é o presídio novo, com policiais novos, funcionando. É como se o outro presídio, os outros governos para ela não fizessem parte da responsabilidade dela. Porque como é que você vai pegar os policiais novos para botar só nos novos presídios, se o problema está nos presídios que existem hoje? Você tem que resolver o hoje e resolver o amanhã. Você não pode se isentar. Você não pode se isentar de responsabilidade. A gente tem que parar dessa história de culpa, de quem é a culpa. Não é sobre culpa, agora é sobre responsabilidade. E a impressão que eu tenho é que vocês estão sendo usados como palanque eleitoral. Ano que vem, com os novos presídios, eu chamo para mostrar como está lindo no meu governo. E olhe como era no outro. Porque eu não consigo enxergar outra justificativa se não for essa. Porque quem está precisando agora são os presídios que estão aí. Na situação que Carvalho falou, que Márcia falou, e que todos os dias a gente fala. Chaveiros tomando conta de presídio, policiais penais lá que não tem condição de fiscalizar, 70% das guaritas sem policiamento, policial militar com desvio de função, fazendo trabalho que é de vocês, quando tem aqui mais de 600 para entrar. E por que não entra? Então, eu não sei se vocês concordam com a minha conclusão, mas a impressão que eu tenho, e já estou vendo no guia eleitoral, olhe o meu governo e o meu presídio. Aí mostra tudo e o antigo não é meu. Então, amigos, eu acho que se vocês não se mobilizarem, por isso que eu parabenizo o sindicato, porque com a Polícia Civil, a qual eu faço parte, foi exatamente dessa forma, há 2 meses atrás. Os policiais vieram em passeata, entraram aqui,
Fiquei impressionada, até diretor da Polícia Civil, que eu nunca vi fazendo passeata, diretor meu da Polícia Civil aqui, por conta da paridade que queriam tirar dos policiais civis, no meio de uma canetada do procurador do Estado. O procurador acordou, fez um parecer, dizendo que só quem tinha direito à paridade é quem entrou até 2003, numa canetada. Negou a aposentadoria de todo mundo. Policiais se mobilizaram, vieram para cá, e por conta dessa mobilização, o governo do Estado teve que mandar um projeto de lei para cá, e aí voltou até o direito, que não devia nunca ter tirado. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, a gente precisa continuar, Carvalho, Márcia, Joel da Harpa, mobilizado, porque do jeito que está, vão ficar até o ano que vem, escutem o que eu estou dizendo, para em 2026, aí vai abrir a delegacia da mulher para dizer, no meu governo eu abri, aí deixa o caos no Estado durante 3 anos, isso não existe. A gente não pode politizar a segurança pública e nenhuma política pública. A gente está falando aqui de responsabilidade do Estado para todas as operativas. Não só existe polícia militar, não. Tem que parar com isso. Existe polícia civil, existe polícia penal. E se não tiver investimento em vocês, as outras não funcionam. Porque joga lá e eles continuam cometendo crimes e absurdos. Crime organizado. Dentro de presídio a gente sabe. Está entrando arma pelos muros, está entrando droga, está entrando tudo. Isso é uma desmoralização para o nosso Estado. Quando a gente sabe como poder resolver. Quando a gente tem ferramenta. Vocês estão formados há 2 anos, minha gente. O custo que teve 12 milhões. E não é só o custo, é a necessidade. O governo tem dinheiro em caixa, não tem justificativa nenhuma para vocês não já estarem trabalhando há muito tempo. Não tem justificativa. Então, como não tem justificativa plausível, eu só penso na questão da politicagem, porque eu não vejo outra justificativa. Muito obrigada, gente. Obrigado, Gleide. Ouviremos agora o senhor Fernando Falcão Ferraz, promotor de justiça da 2ª Vara de Execuções Penais do Ministério Público. Bem, bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao deputado Joel da Harpa o convite para participar dessa audiência pública e, na pessoa dele, cumprimento os integrantes da mesa e gostaria de cumprimentar também os policiais penais e os concursados. Eu acredito que o Ministério Público ele tem que participar de todas as fases do controle do sistema penitenciário. E a Casa Legislativa, às vezes as pessoas não têm essa sensação, mas a Casa Legislativa, para além de fazer leis, e é muito importante, e ela também deve fiscalizar a execução das políticas públicas. Então, esse é o espaço realmente adequado e legítimo para a discussão de políticas públicas, e o sistema penitenciário é uma das políticas públicas estaduais. Então, na visão do Ministério Público, eu acho que eu já tive reuniões aqui com outras pessoas que integram o sindicato e a comissão dos formados. A gente tem uma visão diferenciada em relação ao interesse dos concursados. Então, hoje, o Ministério Público, a gente já entrou até com ação civil pública, lá em 2005, pedindo a criação de 2.500 cargos. Chegou a ganhar em primeiro grau, mas no Supremo a gente perdeu. Então, há necessidade concreta de nomeação de mais policiais penais. O Estado de Pernambuco, talvez, eu não sei a estatística, mas deve ser o estado em que há a pior relação entre preso e policial penal. Houve uma época aí que era 30, 33 para 1, quando o recomendado em tese é 5 para 1. Então, essa disfunção criou, né, essa questão do chaveiro. Os policiais penais, que antigamente eram chamados de agente penitenciário, eles não tinham como administrar a unidade, e por uma questão até de estado de necessidade, eles tinham que se valer desses presos que, teoricamente, eram mais alinhados com a administração e delegar esse poder público, esse poder administrativo aos presos, o que é totalmente ilegal.
Então, em relação à questão da atuação do Ministério Público, o Ministério Público tem, desde o final de 2022, uma recomendação ao Governo do Estado para a nomeação dos policiais penais. E aí, na realidade, a gente já tem outra preocupação mais longa, que é a de lançamento de edital para o concurso de mais policiais penais. Porque, na realidade, quando o governador Paulo Câmara, no apagar da gestão dele, ele criou a nova lei, salvo engano, criando 2.000 cargos, a expectativa era de prover esses cargos com uma certa velocidade, para que houvesse um aumento no número de policiais penais, e a gente sabia que o concurso 95 mais 30 anos ia estourar agora em 2025, né? E também de tentar fazer uma mudança geracional, como tinha acontecido no governo de Eduardo Campos, dentro da Polícia Civil, de haver o ingresso em massa de mais policiais penais mais novos, para pegar esse bastão que vinha sido conduzido pelos policiais antigos, com todas as dificuldades, e mudar a cara do sistema penitenciário pernambucano. É importante a gente reconhecer, entretanto, que o atual governo ele teve uma inflexão, uma melhora muito grande em relação às gestões anteriores. Na visão do Ministério Público, as últimas 4 ou 5 gestões que eu participei, não houve quase nenhum investimento no sistema penitenciário. E a nova gestão realmente está dando uma atenção que nunca foi dada. Ela elevou a questão de Secretaria de Estado, está investindo em novas unidades e novos presídios, retomando obras que estavam paradas há décadas, e vem realizando essas nomeações. No entanto, o ritmo é insuficiente. Então, na visão do Ministério Público, a partir de recomendações tudo, há uma necessidade premente de se nomear os policiais penais, porque a pequena quantidade de policiais penais, como sempre, dificulta o controle do crime organizado. E também há necessidade, para ontem, do lançamento de um novo edital para concurso, para repor essas vagas dos aposentados e preencher demais vagas que foram criadas no final do governo Paulo Câmara. Em verdade, a gente ainda queria que criasse mais cargos, mas aí já é outra discussão, vamos por partes. Mas, assim, o que o Ministério Público vê com bons olhos essa audiência pública? Deve-se utilizar esses instrumentos de pressão em relação ao governo do Estado. A gente também, quando a gente tem acesso ao Poder Legislativo, a gente sempre fala também da necessidade, se o parlamentar quiser, de destinar emendas individuais para melhorias pontuais do sistema penitenciário, a questão do sistema informatizado SIAP, por exemplo, que é um sistema bem antigo. E a gente vê com bons olhos essa questão de se colocar explicitamente na legislação para se acabar a figura do chaveiro. Na realidade, a figura do chaveiro já é totalmente ilegal. O poder disciplinar ele tem que ser realizado pelo policial penal, pelo agente público, e não por um particular. Antigamente, os policiais tinham o ARAC, né, que era da Polícia Civil, que era o oficial de justiça tinha o que chamava o Coati também, que era o oficial de justiça mal assombrado aí. Enfim, essas inversões. Mas à medida que as categorias vão se fortalecendo e que há um aumento do efetivo, há uma maior profissionalização, é importante que a gente vá deixando esses vínculos do passado, que aconteceram por razões históricas, mas a gente tem que mudar essa chave e fazer uma nova política pública mais moderna. Então, há um interesse total do Ministério Público, como eu já disse, há recomendações, infelizmente, por questões jurídicas. O Ministério Público entende que a gente não tem uma ação específica que a gente possa ingressar para garantir a nomeação, porque hoje em dia os tribunais superiores entendem que dentro do prazo do concurso, em tese, você tem direito à nomeação. A gente sabe também que todos os policiais vão ser nomeados, a questão é o quando, mas assim, a gente sabe disso. Mas para nós o ideal seria o quê? De se lançar desde logo esse edital para garantir novos policiais penais lá na frente, quando houver a inauguração das unidades de Araçoiaba e no futuro de Itaquitinga, e a nomeação desde logo dos policiais penais.
E o Ministério Público, como sempre, se põe à disposição. Estamos lá aqui na Visconde Suassuna. E seriam as considerações que a gente tem a fazer para hoje. Obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Gente, nós iremos ouvir, antes de ouvir Leonardo, representando aqui a Secretaria de Administração do Estado, o doutor Luiz Rocha. Ele é jurista e também estudioso da área, está conosco e vai também fazer uso da fala. Já chega trabalhando. Baixar um pouquinho aqui, porque o outro convidado aqui estava bem alto e eu sou baixinho, tem que ajustar. Bom dia a todos, bom dia, pessoal. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Eu já cheguei reclamando de presidente, eu mal sentei, ainda estou cansado de subir as escadas, o senhor me coloca nessa missão. Mas, de fato, eu não poderia passar por aqui sem dar uma palavra e trazer um pouco de uma experiência longa, de 5 anos como corregedor de presídios aqui na capital, que, na verdade, representa quase 50 anos em 5. Recentemente, nós fizemos um programa no podcast que eu apresento, Bate-Papo com o Pessoal, e eu tive a satisfação de receber a presidente do Cipalpem-PE, do sindicato, Márcia Silva, online, e presente também os diretores do interior, regional do interior, da capital, e o eterno presidente João Carvalho. E nós tivemos a oportunidade de conversar a respeito. O que é que ocorre? Desculpe se eu estou ofegante, é porque eu vim muito rápido e, como eu disse, o presidente não deixou nem eu respirar. Então, saudações a todos que integram a mesa, que eu esqueci de fazer protocolarmente em nome do presidente. Mas eu acredito, senhores e senhoras, que entre os comuns, que não são da Polícia Penal hoje, e não remontam à condição de agente penitenciário de antes, eu sou um dos poucos que conheço o sistema prisional pelas entranhas, por dentro. Sou um dos poucos que convivi com o efetivo, da forma como era anos atrás, e das 9 unidades prisionais que estavam sob minha jurisdição como juiz da primeira vara de execuções penais e corregedor do presídio. E eu vi, eu testemunhei as dificuldades que o efetivo, ou melhor, as dificuldades que um pequeno efetivo, com baixas condições de trabalho, em algumas vezes com precárias condições de trabalho, enfrentam dentro de uma unidade prisional para poder exercer a função que exercem. Função de risco, função dentro de uma área hostil, função dentro de uma unidade prisional que para muitos é o submundo do inferno. Mas fizeram concurso, se submeteram à situação e estão lá, na verdade, para oferecer uma linha de frente numa área de segurança pública que nossa sociedade desconhece. Quantos cidadãos têm o conhecimento, consciente ou inconsciente, do número de crimes, do número de agressões, do número de tráfico de drogas e de quanto reverbera a criminalidade que tem dentro do sistema prisional? Possivelmente muitos poucos. Às vezes até alguns policiais que estão na linha de frente hoje, policiais militares, por exemplo, e até policiais civis, desconhecem que muito da criminalidade que assola as nossas cidades, elas partem de dentro do sistema prisional. Eu aprendi isso estando lá dentro no dia a dia, colhendo depoimentos, conhecendo como o sistema funciona com regras próprias. Se engana que pensam que aquelas regras que são presentes aqui nas ruas se aplicam
lá dentro dos pavilhões, se aplicam lá dentro do pátio, se aplicam entre os presos. São regras bem diferentes. Mas o que a sociedade desconhece é o que este trabalho representa para cada um de nós que está fora dos muros. Possivelmente, a população das grandes capitais não tem a menor ideia de que tipo de atividade é essa, como é exercida. A palavra que primeiramente é dirigida a quem trabalha internamente no sistema prisional, e no mais das vezes para quem atua na segurança pública, é corrupção. E foi convivendo que eu aprendi que a corrupção dentro do sistema prisional, senhores e senhoras, ela é uma exceção e praticada por uma minoria, como é praticada dentro do judiciário, como é praticada dentro do executivo, como é praticada dentro do legislativo. Até porque, onde se coloca o ser humano, naturalmente, nós vamos encontrar falhas, nós vamos encontrar defeitos de toda sorte, nós vamos dar de cara com a ganância e o desejo de fazer o enriquecimento imediato. Mas a grande maioria dos policiais penais com quem eu conheci, com quem eu vivi, trabalhavam de maneira decente, não é? Buscando, como qualquer trabalhador, o pão nosso de cada dia. Vi casos de agentes penitenciários à época, e hoje os policiais penais, que simplesmente pagavam para que um outro colega retirasse seu serviço no final de semana, porque não estava ali querendo estar na recepção e nem no raio-x, para não ter problema com a passagem de itens ilícitos. Simplesmente pagavam. E eu dizia, para onde vai teu salário dessa forma, criatura? Porque você está pagando para os colegas tirar seu serviço. E eu ouvi a resposta, doutor, é melhor eu pagar do que ter problema com esse pessoal. Então, essa é uma exceção à regra. A minha experiência, eu noto, que tem sido desta forma até os dias atuais, sobretudo quando eu vejo a categoria se renovando e com a possibilidade de ter um efetivo novo e, cada vez mais, abandonar velhos vícios e velhas práticas. No mais das vezes, as velhas práticas nem eram para obter alguma vantagem, mas sim um método usual, já herdado, que funcionava. Essa é, por exemplo, a figura do chaveiro. Eu costumo dizer que onde o Estado retira o pé e se ausenta, a bandidagem, a corrupção e a criminalidade ocupam o espaço. Não existe vaga nesse setor. Se o Estado levantar o pé, com certeza, a bandidagem dentro do sistema prisional vai encostar e botar o pé ali. Quando ele baixar, já não tem mais lugar. Então, a gente vem há anos lidando internamente com o sistema carcerário pernambucano de forma tortuosa, lamentavelmente tendo que engolir a figura dos chaveiros, com suas milícias, porque nós sabemos que no pavilhão onde tem 600 homens, 700 homens, ele não sobrevive sozinho. Já houve casos aqui de chaveiro ser expulso de dentro de pavilhão a golpes de facão. Isso foi no curado. Então, é um mundo muito à parte e que o Estado tem deixado entregue à própria sorte, não é de hoje, nem a gestão do atual governo. Há anos. Entra governo, sai governo, e o que mais interessa ao governo é o silêncio. Só que quem conhece o sistema sabe que quanto mais tiver silêncio, pior está. A criminalidade está solta, a bandidagem está solta, o tráfico de droga está intenso. Alguns estão ganhando e silenciando, e outros estão padecendo. Padece que está dentro, que está fora. Padece a família do que deve a droga, padece o preso que está dentro, que consumiu e não pagou, padece o que saiu e ficou devendo e vai ter que pagar o que deve lá fora com favores. O que é fato é que a gente pode ter um único ponto nesse quesito aí, nessa questão e nessa demanda. Chama-se efetivo. Nós temos historicamente uma ausência de efetivo dentro do sistema prisional que faz com que as diversas escalas coloquem o efetivo dentro da gaiola. Então,
é o policial penal preso na gaiola e os presos soltos no pátio. Chega um final de semana, encontro de família, conjugal no sábado, é aquela tensão, na expectativa de que um acerto de conta não ocorra ali dentro do serviço. Um tiro na cabeça, uma facada, porque arma é o que não falta. Será que é porque o agente quer? O policial penal quer? Colocando em risco a própria vida dele quando entra para fazer uma revista? Não se entra para fazer uma revista dentro de um sistema, dentro de uma unidade prisional de graça, não. E aí, quando você tem uma gaiola com 6, 10 companheiros ali dentro, como é que você vai entrar para poder resolver uma bronca lá dentro, como era antigamente o curado, o Pejalbe, 2.700 homens? Só o curado segurava 7.000 e tantos homens. Esvazia o curado porque o OEAC é assim, cumprimento de um tratado internacional. Vai para o PIG hoje que está lá, 5.000 homens. Vai para o Cotel que você vai lá como está. Qual é o efetivo que vai pôr controle nessa situação? Então, o efetivo é uma demanda imediata. Pedra e cal, como a gente costuma dizer, senhor presidente, a construção de unidades prisionais é uma necessidade sem dúvida, porque não adianta só estar promovendo mutirão no judiciário, trazendo a defensoria pública para soltar preso. Porque vai soltar os presos, vai se reunir Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, CNJ, vão soltar os presos e eles vão voltar a delinquir. Porque existe uma reincidência aí, sobretudo dos crimes mais violentos. Então, a unidade por si só é ótima do ponto de vista do controle financeiro e orçamentário, porque só vai haver um gasto. Terminou a unidade, está paga. E o efetivo para ficar aqui, que é despesa permanente, todo mês o governo vai ter que estar ali pagando as despesas funcionais, folha de pagamento, recolhimento, material de trabalho, equipamento, os coletes que às vezes não aparecem com validade, o armamento que às vezes está precário, a munição que às vezes falta. Então, é muito complexo o sistema prisional para você se deduzir aqui em pouco tempo. O que eu quero dizer é que essa luta dos senhores por efetivo, dentro de uma população carcerária de cerca de 30.000 homens, que sempre oscilou por aí, com apenas 2.000 homens que seja, para um universo que deveria ter pelo menos 6.000 homens trabalhando de efetivo, pelo menos, não é o ideal, mas é o técnico. A gente está muito longe de se encontrar. Como Sua Excelência estava trazendo aqui, o ideal é que os concursos fossem logo sendo feitos, porque quem conhece o sistema sabe o risco que nós corremos dentro e fora das unidades prisionais por conta de um baixo efetivo. Às vezes, um baixo efetivo é só simbólico. Então, há necessidade, sim, de contratação. Há necessidade, sim, de priorizar, talvez até em detrimento de uma nova construção, de uma nova unidade, para a qual não se vai ter efetivo se não for diminuir ainda mais os que estão alocados nas unidades. Há necessidade de se ter uma atenção financeira, uma atenção orçamentária com o que se paga a cada policial penal. E eu não excluo disso os policiais militares, eu não excluo isso as guardas municipais civis, hoje integradas ao Sistema Nacional de Segurança, eu não excluo isso as polícias civis e as polícias técnicas. O sistema de segurança haverá de ser respeitado pela remuneração, como outras categorias. O policial limpo, honesto, que atravessa a sua carreira com hombridade, ele termina recebendo um salário de forma humilde, que mal dá para se manter e comprar seus medicamentos na velhice. É preciso ser mais do que isso. É preciso se ter uma remuneração, sobretudo para quem está ali entregando a própria vida e a sorte diante de uma bandidagem que não perdoa. É tudo que eu tenho para dizer. Boa sorte a vocês. Obrigado, doutor Luiz Rocha. Registro também a presença dos deputados Júnior Matuto, também integrante desta comissão, deputado Coronel Alberto Feitosa, também integrante desta comissão. Nós estamos já nos encaminhando para o encerramento, para ouvir o representante da Secretaria de Administração. Mas eu gostaria de saber se os deputados gostariam também de falar alguma coisa, depois da fala dele. Então vamos ouvir o senhor Leonardo Henrique.
Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do deputado Joel da Harpa e cumprimentar a todos da mesa em nome dele. Cumprimentar os policiais penais que estão aqui, os candidatos, o pessoal da imprensa e os servidores aqui da ALEP que estão trabalhando. Nossa secretária Ana Maraísa, ela não pôde comparecer, pois ela está numa missão no exterior, no CONSAD, que é o Conselho Nacional de Secretários de Administração, e coincidiu de ser hoje essa viagem dela, por isso a ausência. Antes de começar a reunião, eu alinhei alguns pontos com o deputado Joel e ficou acertado de eu fazer todo o levantamento aqui das demandas e levar tudo para a secretaria. Anotei alguns pontos aqui que eu considerei importante. Se tiver faltando alguma coisa, Márcia, doutor Joel pode complementar depois. Déficit de profissionais nos presídios já existentes, ausência de condições de trabalho, nomeação para os novos presídios atuais, e não os novos, né, que vocês falam que a necessidade é dos atuais, nomeação do cadastro de reserva, aglomeração dos presos na permanência, fim dos chaveiros e novo concurso público. Levarei todas essas demandas, sobretudo a parte da nomeação do cadastro de reserva e do novo concurso, porque eu acho que é a parte que resolve muito disso do que eu falei e é o anseio de vocês também. Então, assim, estou à disposição do deputado, da comissão aqui da Assembleia, e bom dia a todos, boa sorte. Bom dia a todos. Obrigado, Joel da Harpa, por ter facultado a palavra, momento em que cumprimento toda a mesa e o parabenizo pela iniciativa da audiência pública. A situação prisional no estado de Pernambuco já é bastante conhecida como a segunda pior do país. Isso não sou eu que apenas estou dizendo, faço isso depois de ter visto um estudo feito, inclusive, pela Universidade de Minas Gerais, onde lá eles atribuem a pior situação. Como disse muito bem aqui o doutor Luiz Rocha, passa governo e entra governo, e essa situação perdura. Sobretudo o senhor representante da Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco, a situação dos chaveiros, a pouca quantidade de vagas e a situação que é a pior que tem no Estado, que é a falta de efetivo. Isso não se pode, de forma nenhuma, dar uma situação melhor de trabalho a quem trabalha dentro dos presídios e penitenciárias, como não se pode também dar uma condição de ressocialização de quem está ali, não é por vontade própria, pela força do Estado através de uma ação da Justiça. Então, isso é uma coisa que precisa imediatamente ter providências. E não vai se ter providências se não houver investimento na parte de infraestrutura, investimento na parte de pessoal, sobretudo contratando efetivo suficiente para que se possa dar garantias de segurança a quem lá trabalha e segurança para quem está aqui fora. Sendo muito breve, todos vocês conhecem a minha atuação, a minha luta em defesa da segurança pública, junto com o Joel, junto com o Gleide. Quero dizer a vocês que vocês contam comigo. A atividade da Polícia Penal está por demais e há muito tempo precisando de socorro. Bom dia e muito obrigado. Obrigado, deputado Feitosa. Gente, e se encaminhando para o encerramento, vamos dar aqui algumas deliberações, como falei no início. Nossa equipe técnica fez todas as anotações, inclusive essa audiência ela fica registrada nos canais de comunicação da ALEP. Nós estaremos ainda essa semana protocolando, junto à Secretaria de Administração, à Secretaria de Ressocialização, ao Governo do Estado em si, um fechamento dessa audiência. Quero agradecer aqui a Leonardo, representando a Secretaria de Administração, agradecer também ao representante do Ministério Público, a Fernando, ao pessoal
também do sindicato e a todos vocês que participaram na manhã de hoje dessa audiência pública na Comissão de Segurança Pública. E, mais uma vez, garantindo a vocês, inclusive, Feitosa, é bom... Saiu? Está aí? Está no telefone. Inclusive, eu iria me dirigir a Feitosa, porque ele também preside a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, né, o nosso compromisso de ainda hoje estar protocolando junto ao sistema da Casa uma emenda ao projeto de lei 2016, modificando a lei e garantindo a extinção da figura dos chaveiros, deixando claro na lei sobre tudo isso, né, porque, ao meu ver, não precisaríamos de fazer essa modificação, porque isso é muito claro, né, que não existe preso tomando conta de preso, mas isso já foi instalado, já é algo que passa a precisar, de fato, de uma modificação da lei para deixar claro essa proibição, porque é algo que já vem acontecendo há muito tempo, e também a proibição da permanência de cantinas dentro dos presídios, para que acredito que com a extinção dessas duas figuras aí, já iremos avançar e muito na questão da administração do sistema prisional. Então pode contar com a gente. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e um bom dia.